Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom, mais uma vez, estarmos juntos, mais um culto de celebração ao Senhor, mais uma semana que Ele nos deu, e essa oportunidade tão boa, tão rica, tão preciosa, de já na parte da tarde termos uma excelente ministração, de uma aula muito inspiradora, muito boa, na continuidade do tema que nós vimos estudando, o livro de Números, estamos estudando. O povo do Senhor é um povo que caminha, e Números traz bem esses ensinos, esses relatos, e tem sido realmente motivo de muita alegria e de privilégio da parte do Senhor de termos essas aulas aos domingos, e eu quero incentivar com isso você a que venha também. Você que não tem vindo, ou que não veio, ou que tem ficado indeciso, eu quero, em nome de Jesus, motivá-lo a que venha para essa aula da EBD. Tem aumentado o número e é bom que isso continue acontecendo. Amém? Muito bom ver também esses queridos visitantes, irmão Carlos, irmã Fátima, irmão Bispo, querido irmão que me fugiu o seu nome agora, do último aqui nessa cadeira, irmão José, lembrei. Então, que eu estou vendo assim, que estão nos visitando esta noite. Mais alguém? Não. O Paulo é de casa. Muito feliz de tê-los conosco nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações na meditação da sua palavra. Se você abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, você encontrará o texto base da nossa reflexão. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Deus, oramos ao Senhor neste momento, pedindo que Teu Espírito nos abençoe, dirija e glorifique entre nós o nome do Senhor Jesus. Jesus, fale conosco através do Teu Espírito Santo, através da ministração da Tua palavra e através da ceia do Senhor, enquanto nós anunciamos a Sua morte. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos fazer aqui hoje faz parte da tradição cristã. Algo que foi iniciado pelo próprio Senhor Jesus, que instituiu a ceia, e o que vai acontecer hoje aqui, em alguns aspectos, não se assemelha ao que aconteceu naquele dia, quando Jesus estabeleceu esse memorial. Não se assemelha na sua forma, ou seja, como foi que aconteceu, mas se assemelha completamente na sua essência. A essência é a mesma. O sentido desse memorial é o mesmo. Relembrar a morte do Senhor por nós, até que Ele venha. Agora, não se assemelha na sua forma, porque quando Jesus instituiu a ceia, Ele o fez em meio a uma refeição, junto com os seus discípulos. Uma grande refeição. Estava sendo comido o cordeiro pascal, eles estavam celebrando a Páscoa. Mateus 26, você vai ver bem esse relato e entender melhor. E em meio à celebração da Páscoa, assim narra o Evangelho de Mateus, o Senhor tomou o pão e instituiu a celebração da ceia, que nós, os cristãos, repetimos. Não era o caso na igreja primitiva, ou seja, na igreja que dos tempos dos primórdios, não era o caso das pessoas se reunirem para um culto e num determinado momento do culto, como nós vamos fazer aqui, os diáconos distribuíssem pedaços de pão e pequenos cálices para que as pessoas tomassem a ceia do Senhor. Também não era um cálice único, grande, como já foi no passado em algumas igrejas, em que cada um tomasse um gole e tirasse um pedaço de pão para cear. Aliás, nesse sistema em que fosse um cálice único, nem ceavam juntos, porque se a igreja fosse numericamente muito grande, quando o último fosse beber do cálice, o primeiro já tinha feito há pelo menos uns 10, 15 minutos, né, Aguinaldo? A situação que mais se assemelharia nos nossos dias de hoje, o que aconteceu naquela época, seria a reunião de algumas famílias em que se junta panelas. Minha família já fez muito disso, hoje não faz mais. Mas quando a avó Lídia era viva, os natais eram sempre assim. Ocasião em que cada um trazia alguma coisa de casa e fazíamos uma grande refeição, um grande momento de confraternização e alegria. Afinal, o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Paulo, nessa primeira carta, adverte os irmãos quanto aos excessos na celebração dessa refeição.
Alguns traziam muita comida, grande quantidade, parece que não dividiam com os outros, não se preocupavam com os outros, não se preocupava com o irmãozinho, traziam comida em grande quantidade, de alta qualidade, enquanto o irmãozinho mais humilde ao lado podia comer, por exemplo, um pão dormido. E tinha até casos em que homens ricos da igreja eram servidos por seus empregados pessoais, que traziam de casa para isso, para os servirem. E aquele momento que era para ser de comunhão, de unidade, sofria esse tipo de discrepância. Comer sempre foi um grande prazer, em qualquer época, para a humanidade. Era e ainda é, mas muito mais naquela época. Era considerado um dos maiores divertimentos que se tinha na vida. Distração, recreação, comer juntos. A ideia de prazer sempre esteve associada ao comer. As pessoas comiam muito, exageradamente. Paulo chega a dizer que essas pessoas tinham como Deus o ventre. Em outras palavras, viviam para comer, viviam para isso. A expectativa de vida não era lá tão grande, morria-se cedo, e a vida tinha o seu ponto alto nesses momentos em que as pessoas se juntavam para comer. Agora, o que é realmente estranho nisso tudo é dizer que em meio a um momento assim de euforia, de prazer, celebração, momento associado a essa satisfação transbordante, eles estariam anunciando uma morte. É um contraste. Comer para comemorar uma morte. E não só isso. Estavam comemorando a morte do mestre e senhor deles. O motivo da celebração haveria de ser porque Jesus tinha morrido. E quando esse fato ainda era bastante recente na história da igreja primitiva, isso se torna ainda mais chocante, porque comiam comemorando e celebrando a morte de Jesus, e muitos tinham conhecido e andado com o Senhor. É estranho. Portanto, fazer isso em comemoração à morte de alguém que eles devotavam não só admiração, mas adoração, parece ser no mínimo algo estranho. E mais estranho ainda que isso tenha sido ordenado por Jesus. Não foi uma sugestão, não foi uma proposta, não foi uma ideia lançada, foi uma ordem. Façam isso. Por isso nós precisamos entender direitinho. Mateus dá a primeira pista sobre por que a morte de Jesus era motivo de comemoração por parte dos seus discípulos, por parte dos cristãos. Mateus diz que no momento em que eles celebram a ceia, Jesus diz que ele morre para resgate dos pecados deles. Não morre como mártir, não é tomado de surpresa pelos acontecimentos, não é o caso de alguém que, vendo a impossibilidade de instaurar o seu reino, devido à resistência do povo, das autoridades, prefere se tornar um mártir e morrer assim. Não, de jeito nenhum e absolutamente não. Não é a história de alguém que na última hora ali em Jerusalém
vendo a impossibilidade de voltar atrás, de retroceder, depois de tudo que tinha ensinado, dito, feito, prefere morrer como mártir ao invés de enfrentar o ocaso ou uma aparente derrota. Os evangelhos mostram claramente que Jesus não foi pego de surpresa com nenhum fato. Ele fala da sua morte. Ele previne os seus discípulos sobre isso. Ele diz que vai morrer. Ele viaja essa última vez para Jerusalém e diz durante a viagem que ele vai ser entregue nas mãos dos líderes religiosos em Israel. Diz que vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser condenado e vai ser morto. Ele caminha para Jerusalém e caminhando ele diz claramente que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele nunca foi pego de surpresa por nada. O Aguinaldo até falou isso hoje na EBD. Deus, e Jesus é Deus, não é pego de surpresa em nada. Nunca será, nunca foi. A outra razão porque a morte de Jesus era motivo de comemoração por parte dos cristãos. Se vocês notarem bem, em cada vez que os evangelhos mostram, retratam, relatam, narram a pessoa de Jesus num velório, mostram que ele era alguém que subvertia ou transformava a ordem estabelecida daquilo que estava acontecendo. Às vezes que Jesus é retratado num velório, ele acabou com o velório. Ele ressuscitou o morto. Ele fez isso 3 vezes. 3 vezes por algum propósito que ele mesmo determinou. Por qualquer propósito específico que ele tenha determinado. Porque ele decide sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da história. Mas o fato é que a presença de Jesus em velórios não era uma coisa assim tão boa para os donos de funerária. Para os familiares, sim. Mas para aqueles que pudessem existir com uma empresa de funerária naquela época, para as floriculturas, toda a indústria fúnebre, não gostavam muito de Jesus por perto. Em meio à morte, o assunto de Jesus era a vida. Lázaro estava morto, 4 dias sepultado, já em estado de decomposição, e quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro mencionam que Lázaro não teria morrido se Jesus tivesse chegado a tempo. Se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas querem falar desse assunto, a morte do irmão. Mas Jesus muda o rumo da prosa e começa a falar de vida. Diz assim: eu sou, Marta, Maria, ouçam, eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sem nenhum impedimento, sem nenhuma limitação na sua fala, na sua expressão, sem nenhum peso, nenhuma dificuldade em dizer, nenhuma vergonha, sem meias palavras, também sem nenhuma arrogância, mas com absoluta naturalidade, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Quem crê em mim nunca morrerá. Ele diz isso também. O que significa quem crê em mim nunca morrerá? Será que os crentes no Senhor Jesus não passam pela experiência da morte? Não é isso. Na verdade, o que Jesus está fazendo é diferenciando
morte de morte, vida de vida. Jesus coloca em contraponto dois tipos de vida e dois tipos de morte. Paulo chegou a dizer: para mim o morrer é lucro, visto que a morte física para ele era um portal de acesso para a vida eterna com Deus. Mas voltando ao nosso ponto, à nossa questão, por que Jesus morreu? O que significa resgatar-nos dos nossos pecados? O que significa a Bíblia dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? Significa, meus irmãos, duas coisas. A primeira é que Jesus é a fonte da vida, é o criador da vida, é o sustentador da vida, ele é o doador da vida. João começa seu evangelho dizendo: nele estava a vida, louvado seja o nome do Senhor. A vida era a luz dos homens, a vida iluminava os homens. Ele é a luz que dá sentido e clareza à vida. Jesus é isso. O que a Bíblia está dizendo é que Deus tem projetado para nós, seres humanos, para mim e para você, uma vida de uma qualidade superior àquela que nós conhecemos. Você pode até estar satisfeito com a sua vida, mas você já percebeu que determinadas coisas comuns a todos nós são estranhas à vida? Coisas comuns a nós, que acontecem a cada um de nós, são coisas estranhas à vida. E que a mais estranha dessas coisas é a própria morte. Nós estivemos ontem num velório, e eu disse: por mais que nós estejamos preparados, quando a morte vem, ela nos tira o chão. Por mais que nós achamos-nos preparados para isso. Ainda que Jesus falasse tanto sobre a sua morte, prevenisse as circunstâncias em que ela aconteceria, e ainda que ele tivesse domínio sobre todos os acontecimentos históricos, e não evitasse falar no assunto, os seus seguidores não costumavam muito falar sobre isso. Se há uma coisa que a gente não pensa muito e não quer pensar muito, e nem falar muito, é nesse negócio de morrer. Fabiola não gosta. Sempre nós estamos pensando em viver mais um pouco. Essa que é a verdade. A pessoa chega a uma certa idade, lá para os seus 40 anos, e pensa: eu quero chegar muito bem aos 50. E chega lá, e de fato se sente muito bem, e quer viver mais. Quer chegar aos 60, 70, e chega aos 80. E quando chega aos 80, ninguém pensa assim: agora estou satisfeito. Que bom que eu agora estou me sentindo bem, mas agora eu sei que eu estou nas últimas. Estou acabando a minha peregrinação, a minha jornada. Acabando por quê? Se está chegando bem. Não, ninguém pensa assim. A pessoa quer ir aos 90, aos 100, e quer chegar lá bem. Para quê? Para viver ainda mais horas. Para viver. Eu me lembro de um pastor, colega nosso, que contou
que a última oração feita em voz alta pela sua avó, com 104 anos, e que a família pôde ouvir e registrar, a oração foi assim: ó Deus, me levanta dessa cama. Me levanta. Depois perguntaram para ela sobre isso e ela, muito lúcida, muito consciente, justificou assim: é porque eu ainda quero plantar umas carreiras de milho. Mas a senhora ainda quer plantar, vó? Ela respondeu: sim, porque eu gosto muito de comer mingau de milho. Não é que ela estava pensando só em plantar e colher, plantar e esperar para colher. Nós fomos criados para a vida, não fomos criados para a morte. É por isso que a morte é algo estranho para nós. E sabe por que nós fomos criados para a vida? Porque fomos criados para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vida que nós levamos aqui não é uma vida projetada por Deus para nós. Não se espante, não se admire em ouvir isso. Essa não é a vida projetada por Deus para mim, nem para você. Porque essa vida é uma vida que foi marcada pelo sofrimento. Resultado da queda, consequência do pecado que entrou no mundo. Quem ainda não sofreu uma tragédia na família, eu sinto muito dizer, não será poupado. Vai sofrer. A Bíblia diz que esse mundo é um vale de lágrimas. Isso está nos Salmos. O salmista se expressa assim. Jesus diz, sem nenhuma ilusão: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, estejam unidos a mim, estejam ligados a mim, vocês também vencerão. Você acha que a sua vida seria melhor se você tivesse, por exemplo, muito dinheiro? Melhor em quê? Seria igual em quê? Filhos de milionários sofrem. Pessoas que gozam da mais absoluta boa saúde sofrem na vida. O maior empresário, o dono proprietário do maior e mais caro plano de saúde no Brasil ou no mundo, adoece. Adoece e morre. Sofre com a perda de entes queridos que ama tanto. Pessoas que gozam de prestígio na vida, de aceitação social. Pessoas de QI elevado, de dinheiro no bolso, sofrem na vida. Todos sofrem. O sofrimento é o que há de mais democrático no mundo, isto é para todos, indistintamente. E, no entanto, ninguém acha que o sofrimento é algo natural. Tudo vai bem na vida e é só a pessoa começar a sofrer e logo vem uma pergunta na mente: por quê? Tem algo errado acontecendo. Por que comigo? Por que com o meu filho? A razão disso é porque o sofrimento é estranho. Queremos uma resposta que seja, no mínimo, razoável para uma pergunta que ela mesma significa o seguinte: isso não deveria estar acontecendo. Nós vivemos num mundo, por exemplo, cheio de violência. Convivemos com pessoas dominadas pelo egoísmo. Pessoas que não se interessam pelo sofrimento, pela dificuldade do outro.
pessoas ensimesmadas, ou seja, só pensam em si mesmas. E num mundo assim, o que mais deveríamos esperar é justamente o sofrimento. Mas quando ele chega, nós dizemos: não, isso não deveria estar acontecendo. A vida tinha que ser diferente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para restaurar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Trazer de volta para nós aquilo que Deus sempre quis que fosse nosso. Veio para trazer não a concretização dos nossos sonhos, manchados pelo egoísmo, mas a concretização dos sonhos de Deus para cada um de nós. É isso que Jesus veio restaurar. É isso que Ele veio fazer. Porque os nossos sonhos são, de fato, muito pobres. Paulo escreve também aos Coríntios, diz assim: aquilo que não faz parte da imaginação humana, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não pode atingir a mente do homem nem por cogitação, aquilo que o homem não é capaz de visualizar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mesmo tem outro tipo de vida, e é essa vida que Ele tem, que Ele nos oferece. Essa vida nova que Jesus veio trazer para nós. Uma vida que começa nova quando nós recebemos a Jesus. Uma vida que começa a ser diferente porque Jesus abre para nós o acesso ao Pai. Uma vida que começa a ser nova porque através de Jesus Deus perdoa os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida que começa nova porque é uma vida que é recolocada no caminho que é Jesus. É reconduzida à sua trajetória inicial, que é andar com Deus e com Jesus na comunhão do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ao associar vida e caminho, Ele não diz que o caminho são os seus ensinos. Ele não diz que o caminho é uma religião, que é uma cerimônia, que é um rito. Mas Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida. Porque voltar-se para o caminho é voltar-se para Jesus, é voltar-se para Deus. É por isso que esses irmãos se juntavam para celebrar, para comemorar, para falar a respeito, e celebrar, e se alegrar, e comemorar essa morte que traria vida. Por isso eles se alegravam, por isso eles celebravam. É por essa mesma razão que nós hoje vamos fazer isso. Vamos comer o pão, vamos beber o cálice, vamos nos alegrar, vamos nos consternar, nos entristecer ao lembrar que foi por nós, pelos nossos pecados, que Jesus deu a sua vida na morte. Mas vamos celebrar, vamos comemorar, porque se Jesus não foi tomado de surpresa pela morte, e Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e voltar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou espontaneamente. Evangelho de João, capítulo 10. Por isso comam desse pão, bebam deste cálice, em memória de mim, até que eu volte, porque Ele voltará um dia. A fonte de toda a vida não poderia jamais ser esgotada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta vida cara e preciosa que Jesus veio nos trazer. Obrigado a Deus, porque Jesus nos tira de uma vida, de uma qualidade manchada pelo pecado, pelo egoísmo, para uma vida transportada, para uma vida de comunhão com Deus, uma vida eterna com o Senhor. Obrigado a Deus, porque agora nós temos o caminho e o destino,
através da tua palavra que é clara ao nos dizer que nós temos um propósito de vida, ó Deus. Temos a certeza e a vitória assegurada pelo Senhor a uma vida que não se acabará, uma vida eterna com o Senhor nos céus. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que Jesus veio nos trazer. Obrigado a Deus pelo perdão completo que Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor, veio trazer, através, ó Deus, da comunhão restaurada com Deus, através do Espírito Santo, que habita o nosso ser e guia a nossa vida pelo caminho. Obrigado a Deus por esse tão grande favor imerecido, pela tua graça derramada sobre nós. E obrigado a Deus porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado pela tua palavra que sempre, ó Deus, nos orienta acerca das tuas verdades, acerca de Jesus, nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos agradecidos.